Você é autêntico? Se considera uma pessoa autêntica? Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre autenticidade. O que significa isso, ser autêntico? Muitas pessoas falam, a gente ouve muito, seja você mesmo. Mas o que é isso de fato? Ser você mesmo. Ser autêntico é algo realmente libertador. Mas existem nuances em que a gente confunde muitas vezes a autenticidade com descontrole emocional, não é mesmo? Então fica aqui até o final se você quer entender mais sobre isso. É algo muito importante da gente desenvolver realmente para que a gente seja mais feliz, para que a gente tenha mais autoestima e para que a gente siga o caminho da nossa alma e não do que nos disseram. A gente vai falar também sobre como que a gente foi perdendo a nossa autenticidade, a nossa naturalidade, espontaneidade. Para começar, eu trouxe aqui o significado que eu achei na internet. Eu achei aqui algo muito legal, respondido por uma IA. Significa ser fiel a si mesmo, agindo de acordo com seus próprios valores, crenças e sentimentos, em vez de se conformar às expectativas externas, buscando um alinhamento entre seu eu interior e suas ações para uma vida mais plena e com menos desgaste emocional. Não é ser indiscreto, mas sim conhecer e expressar sua essência, respeitando a sua própria personalidade, mesmo que isso signifique ser introspectivo em um ambiente social. Beleza. Dito isso, vamos refletir. Um livro que muito falou sobre o quanto que a gente vai perdendo a nossa essência ao longo da vida é o livro Os Quatro Compromissos, de Dom Miguel Ruiz. Aqui nesse canal tem um clube do livro sobre esse livro. Tem uma playlist, você vai ali na aba playlists e se você tiver interesse, você pode assistir esses vídeos que eu fiz, clube do livro desse livro. É um livro fininho, mas muito profundo e essencial para quem busca mais autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, se conectar com a espiritualidade. Então, assim, eu vou falar sobre a autenticidade, o que ela é para mim. Quando a gente fala a palavra autêntico, para mim, isso remete a algo verdadeiro, né? Algo real, verdadeiro. O que é real de fato para mim? Aqui seguindo um viés espiritualista, é a nossa essência espiritual, porque ela é infinita, ou seja, ela é eterna, ela não vai se findar. Esse corpo, esse personagem, Renata, um dia vai morrer. Pois é, vai morrer, e aí a gente entende que essa não é a realidade maior, né? Essa não é a realidade maior de quem eu sou, Renata, meu corpo, minha idade, nem mesmo a minha personalidade. É a minha essência verdadeira, porque minha personalidade ela pode ser transmutada. Então, tudo que é transmutável não é eterno, não é verdadeiro, verdadeiro, aquela verdade absoluta. Verdade absoluta é Deus, Deus que vive em nós também. Mas aqui nessa vida, a gente tem uma personalidade. Então, existe essa realidade parcial, que é essa realidade aqui. Existe, as coisas existem. Eu estou aqui numa casa, num apartamento. Mesmo que isso seja algo material, algo temporário, existe aqui agora. Então, é importante a nossa personalidade, assim como é importante o nosso ego, né? A gente vai construindo essa personalidade. A gente tem também muitas influências da nossa personalidade, influências como o nosso mapa astral, por exemplo, é uma grande influência, né? Quando eu falo mapa, inclui o ambiente familiar, porque ali a gente consegue ver como é que foi também a sua infância, os padrões familiares, enfim. A gente tem essa influência que vai construindo a nossa personalidade, mas também a gente pode transmutar essa personalidade, realmente ir mudando ao longo da vida, de acordo com os nossos hábitos, de acordo com repetições, né? A gente repete tanto que aquilo ali acaba sendo uma verdade que é um estado. Então, quando a gente fala de personalidade, sobre quem estamos, é muito diferente de falar sobre quem realmente somos, né? Realmente com esse viés espiritualista.
Eu acredito o seguinte, a autenticidade é você, realmente eu me alinho com aquele significado ali, quando fala que é você estar alinhado com seus valores, com o que você acredita, realmente, valores é algo que ficou um pouquinho, eu acho, assim, perdido na nossa sociedade, e é algo muito importante para o nosso autoconhecimento e para traçar a jornada que a gente quer seguir. São os nossos valores. Então é muito importante você definir valores. O que são os valores? Valores é tudo o que você valoriza. Ah, eu valorizo a saúde. Ah, então eu tenho que me cuidar. Como que é você agir de acordo com os seus valores? É você desenvolver virtudes que te possibilitem a viver esses valores na prática, e não só numa idealização. Você sai das ideias, eu valorizo muito a verdade, a fidelidade, então você precisa desenvolver virtudes de ser verdadeiro, de ser fiel, para viver esses valores, certo? Então, vai nessa linha. Então, valores é um ponto, né? Tu já anota aí. Para ser mais autêntico, eu preciso estar em alinhamento com os meus valores, porque senão você vai se sabotar. Não é sabotar a palavra, mas você vai se vender na vida por coisas que não estão alinhados com os seus valores, né? Então, sei lá, às vezes alguém te chama para fazer uma coisa, mas não tem a ver com seus valores. Aí você quer agradar alguém e aí você, para agradar, você segue algo que não está em alinhamento com o que você valoriza. Já começa a perder a autenticidade. A gente foi perdendo a autenticidade porque a gente foi muito reprimido na infância, né? Esse livro aqui fala muito sobre isso, os 4 compromissos. A gente foi muito reprimido pela criação que a gente teve. Ele fala que a gente sofre uma criação de domesticação, igual com um animal. A gente faz assim com o animal, né? A gente dá uma recompensa quando faz algo certo e pune quando faz algo errado, porque o animal, ele precisa disso, porque é assim que ele aprende. Só que a gente vai fazendo isso com as crianças, e não só os pais, mas os professores, ou os líderes, sei lá, se você frequenta uma igreja, alguns grupos, né? Então você vai se podando a sua personalidade, podando quem você é, podando a sua essência. Porque a gente precisa entender que, embora assim, a nossa essência seja igual a de todos nós, né? Quando a gente estuda a espiritualidade, é assim que a gente entende, e realmente é assim que eu acredito. A essência que nós temos, a centelha divina, é igual. A gente tem essa luz. Acredito realmente que somos partes de algo maior. Só que como personalidade, nós somos únicos. Eu entendo também que essa essência espiritual é o espírito e a nossa personalidade é um pouco da alma, a alma como ela vem, né? Ela vem já de repente, e aí a gente vai para outros lugares, mas de outras vidas, o que foi adquirido ali, vivido, você formou uma personalidade com aspirações únicas, individuais. Então, isso precisa ser preservado, você é único. Não tem ninguém igual a você. Se você é advogado, médico, professor, ninguém é um médico, advogado, professor como você, falando em termos profissionais. E ninguém tem o seu jeito de ser. Ninguém fala como você, ninguém pensa como você, ninguém tem a história que você tem. Até fisicamente não há ninguém igual a você, mesmo gêmeos muito similares, muito parecidos. Eu conheço gente assim, não é idêntico, mesmo que seja quase idêntico, que você confunda, não é, né? Então, você é realmente único. E é isso que a gente precisa preservar. E realmente os seus sonhos, né? Aonde você quer chegar, as suas vontades, seus chamados do coração. Isso é algo que só você pode trazer. Os seus dons, os seus talentos, não tem ninguém que possa fazer por você. Então, essa importância de você, de você ser autêntico, não só para si mesmo, para você se sentir satisfeito com você mesmo, conectado com a sua verdade, mas é muito importante para o todo, para o coletivo, para o mundo. As pessoas estão esperando o que você tem a oferecer, o que de único, que só você pode trazer.
Então é uma perda muito grande quando a gente vai se comparando, imitando as outras pessoas, tentando ser igual, tentando seguir aquele caminho ali. E todos nós passamos por isso em algum momento. Todos nós nos comparamos, fazemos isso, nos perdemos de nós mesmos e, ao olhar para fora, ao olhar o sucesso alheio, a gente tenta repetir alguns padrões, né? E quando a gente vai parar para pensar, a escola é uma repetição de padrão, né? A escola é quase que uma visão de que é todo mundo igual e que todo mundo tem que ser tratado da mesma maneira e que todo mundo tem as mesmas aptidões e talentos, fazer as mesmas coisas. Então você vê que aquele modelozinho é um padrão, né? Você vê que a escola é isso. Então, nosso próprio modelo de ensino não nos motiva, não nos inspira a sermos autênticos. A gente vai se desconectando do coração e seguindo os padrões, o que é certo, o que é errado, o que é bom, qual é a profissão que é melhor, como que eu tenho que me relacionar. Tudo isso, todas as áreas da nossa vida, a gente vai seguindo esses modelos prontos. A gente dificilmente olha para nós e para as nossas necessidades, para as nossas vontades e segue um caminho autêntico e genuíno. Isso é raro, porque desde novos fomos ensinados a ser assim. E falar sobre isso não é para você se revoltar tendo raiva de alguém. É legal você usar essa raiva como uma rebeldia para ser mais autêntico e construir, ajudar a construir um mundo diferente, então, que mude o método de ensino, por exemplo, né? A gente deve sempre usar a nossa raiva quanto ao que é para construir algo diferente, inovador. Tudo isso que eu estou falando aqui tem muito a ver com a energia aquariana. Hoje, dia 23 de janeiro, a gente já está com o Sol em Aquário, Vênus, Mercúrio, Marte. Todos os planetas pessoais estão em Aquário. E ainda fazendo conjunção com Plutão, que é o planeta mais lento e mais profundo. A gente está nesse momento, gente, olhando para dentro, entendendo, trazendo essa energia aquariana. Um dos assuntos que Aquário mais traz é realmente essa autenticidade. É você ser autêntico, se permitir ser diferente diante do mundo, diante dos padrões. E assim, inovador, né? Inovar e ser genial, né? Essa genialidade, olhar para o futuro, romper padrões, se libertar. Essa libertação, ela realmente começa com essa autenticidade, começa com a nossa mente, né? Saindo desse modelo pronto que é estabelecido e decidindo ser quem somos. Então eu acredito que é realmente isso. O que você sente de fazer é autenticidade, aquilo que para muitas pessoas pode ser algo nada a ver, o que não faz sentido, não é lógico, para a maioria das pessoas não faz sentido, mas para você é aquilo ali que você quer fazer, é aquele caminho que você quer seguir, é o que você sente no seu coração. É também você ser do seu jeito de ser, seu jeito de falar, seu jeito de pensar. Agora, tem um ponto muito importante aqui, nessa questão do jeito, que é algo muito danoso, que é algo que a gente em algum momento vai se deparar nessa jornada de evolução, nessa jornada de autoconhecimento, e entender que esse jeito de ser não é tão legal assim. Existem maneiras que a gente vai se habituando a ser que não fazem bem nem para a gente e nem para o outro. E esse é o ponto aqui de diferenciação entre autenticidade e padrões limitantes, reações emocionais. Então, por exemplo, eu que tenho essa tendência à impulsividade, à reatividade, à agressividade, que é bem essa energia ariana e que depois se arrepende, ela é imediatista, ela fala, e depois eu falo, ai, me arrependi, desculpa, não sei o quê. Essa coisa também de ter muita iniciativa e dominar e controlar e não sei o quê, olhar muito para mim, né, que é a Áries também, e não só a Áries, tá, mas tem outras questões no mapa, aqui só dando um exemplo mesmo, mas é algo que eu trabalho ainda, que eu falho. Às vezes eu sou ainda impaciente, muitas vezes eu sou intolerante, muitas vezes eu sou controladora, muitas vezes eu sou agressiva. Mas é uma coisa que eu já sei. O que é importante também a gente saber, né? Saber
que isso não é legal, isso não é ser autêntico. Então, se você é grossa, se você é sem noção, se você é mal educada, se você é inconveniente, se você. Todos nós temos defeitos, né? Defeitos, assim, sombras a serem transmutadas, a serem observadas, e acolhidas e curadas. Então, se você acha que isso é autenticidade, é muito claro, isso não pode ser algo que faça mal para você ou para o outro, porque se isso faz mal para você ou para o outro, isso já não é mais autenticidade. Isso já é um padrão limitante que você tem que curar. Então, se leva a dor para você e para o outro, porque, é claro, se dói no outro, vai doer em você. Nós somos todos um, não tem como separar isso. E muitas vezes você já ficou chateado, chateada, quando você fazia algo que machucava alguém, e depois você ficava mal com isso. Por quê? Porque não é nossa natureza fazer o mal, machucar as pessoas, não está na nossa natureza. Pelo contrário, a nossa natureza é de fato o amor. Embora muitas vezes a gente veja o contrário disso na televisão, nos noticiários, mas é o amor. Então sempre vamos nos sentir bem, sendo quem somos, sim, mas não levando dor para o outro. Então pense isso, qual o jeito de ser que muita gente fala, eu tenho que ser do jeito que eu quiser, os outros que me aturem. Gente, o quão distorcido isso é. Ninguém é obrigado a te aturar e as pessoas vão se afastar, se incomodarem elas vão. O que é muito diferente de você ser um agradador, tá? Ser uma pessoa autêntica é quando você não está preocupado em agradar. Você não está preocupado em agradar. Você é você é do seu jeito. Só que é isso, você tem que pensar se aquilo ali vai fazer mal para o outro, você falar certas coisas, né? Tem certas coisas que vai machucar, então talvez você tenha que refletir mais antes de falar. Para um pouquinho, pensa um pouco. Mas não é você ter medo, por exemplo, de falar o que você pensa, sua opinião sobre algo. Não tô falando sobre falar sobre ninguém, não tô falando sobre você falar sobre ninguém, tô falando sua opinião sobre a vida, o que você acredita da vida, como que você vê a vida, os seus ideais, falar, por exemplo, se comunicar no Instagram, às vezes você quer, às vezes numa rede social, você quer compartilhar, você quer falar alguma coisa, mas você tem medo de ser julgado, de pessoas não agradarem, de não agradar as pessoas. Isso também é natural. Por quê? Porque a gente, lá na antiguidade, a gente, para sobreviver, a gente precisava do coletivo. Era realmente uma questão de sobrevivência, então a gente precisava estar dentro daquele coletivo, estar dentro daqueles grupos. Só que muitas vezes você já não se identifica mais com certos grupos, não tem mais a ver com quem você se tornou, com o que você foi desenvolvendo, com o que você vai acreditando, e você se força a estar em grupos que não tem mais a ver com você, que você não pode ser quem você é de verdade, e aí você fica ali. Então, muitas vezes, eu saí de grupos, você precisa se libertar, eu saí de grupos em que não tinha mais a ver. Eu me sentia um peixe fora d'água quando eu encontrava essas pessoas. E não tem nada errado comigo nem com elas. É justamente, o errado é eu estar ali, né? E eu posso continuar tendo um carinho pelas pessoas, mas eu não preciso conviver. Eu não preciso me colocar aonde eu não caibo. Entende essas diferenças? Você ser uma pessoa agradável é você ser uma pessoa que poderia fazer um vídeo sobre isso, né? Mas é você ser uma pessoa que escuta o outro, que está presente ouvindo o que o outro tem para falar. É uma pessoa gentil, educada. E é uma pessoa autêntica também, né? É agradável de estar com gente autêntica. Mas você não precisa ser um agradador. Você não precisa falar o que o outro quer ouvir. Você não precisa ter medo de colocar o que você acredita. Muitas vezes quem é assim impulsivo como eu, quem é espontâneo, às vezes vai falar algo que, caraca, a pessoa vai falar assim, nossa, às vezes eu reflito, às vezes eu falo assim, nossa, será que eu deveria ter falado? Mas, cara, tudo certo. Se magoou alguém, você pode pedir desculpa, poxa, desculpa, não tiver intenção, há sempre como. Agora, é importante que você não tenha medo de ser quem você é, sabe? Não tenha medo de ser diferente. Não tenha medo de ser inovador. Aliás, a sua diferença é o que mais pode te destacar na vida. E a gente fica guardando isso com medo. Eu não posso ser diferente. O que vão pensar de mim? Olha, uma coisa que você tem que guardar para sua vida inteira: desagradar egos alheios faz parte. Faz parte a gente desagradar os egos. Mas a nossa alma
sendo, nunca pode desagradar outra alma, porque uma alma humana compreende a autenticidade. Ela entende que você está sendo quem você é. Só nosso ego às vezes quer que a outra pessoa seja de um jeito ou alguma coisa nesse sentido, mas não vale a pena agradar um ego, né? Nem o nosso, quanto mais o de outra pessoa. Vamos resumir tudo que foi dito aqui? Para você ser mais autêntico, se coloque nessas situações de você dar uma opinião numa conversa ou no seu Instagram, de você compartilhar algo que você queira, sem medo de ser julgado, ou será que eu vou agradar, será que eu não vou? Experimente fazer algo que você sente o chamado no coração. Comece algo, mesmo que alguém que você conheça desaprove isso, mesmo que seja da sua família. Se alinhe com os seus valores, defina os seus valores. Coloca no Google, coloque em algum lugar exemplos de valores, veja com que você se identifica. Siga aquilo ali, mesmo que desagrade algumas pessoas, mesmo que você tenha que limitar, falar não para alguém. Falar não é você falar sim para você. Quando a gente para pensar, todo mundo acha legal pessoas autênticas, todo mundo admira pessoas autênticas, que têm a coragem de ser quem elas são, quem elas estão. Porque assim, o seu jeito de ser também vai mudar, pode mudar e vai, né? Vai. Muitas vezes, nesse processo de criar aulas, criar vídeos, né? Às vezes, eu falava, nossa, eu tô muito ríspida, eu tô muito, talvez, autoritária falando. No vídeo mesmo, no vídeo retrasado, um vídeo que eu falo aqui sobre não pare de perder seu tempo, tem um trecho que eu até postei no TikTok, eu posto alguns cortes lá, que eu falava assim, eu falava de um jeito um pouquinho autoritário, né? Eu tenho um pouco essa fala, assim, em alguns momentos. Eu falava, gente, às vezes eu me desagrado com o meu jeito, sabe? Só que foi um vídeo que repercutiu muito bem. Muitas pessoas comentaram, agradeceram, curtiram, enfim. Entende como é isso, é o seu jeito, é assim. Eu não vou aqui ficar falando de um jeito. Então, gente, eu queria falar com vocês. Eu não vou mudar meu jeito de ser, gente. Tem um jeito que é natural meu de falar. Um dia isso pode mudar ou não, mas eu não tenho que ficar. Então, gente, o que acontece? Tem dias que eu vou estar mais enérgica, tem dias que eu vou estar menos. Isso acontece. Mas eu não tenho que mudar o meu modo de dizer, de falar, sabe? O que tá dentro, o que tá no nosso coração também é o que é mais importante, assim, sabe? Como eu falei pra vocês, a minha fala, ela precisa, por exemplo, às vezes eu tenho um tom impaciente, um tom ruim. Então eu preciso trabalhar a minha impaciência. É o que tá dentro. Eu preciso, às vezes, acalmar minhas emoções, que isso é importante também de falar. Às vezes você vai falar com emoção, não vai dar certo. Você vai estar com emoção, você vai estar com impaciência, com raiva, irritabilidade. Você vai falar para alguém? Não é o melhor. E olha que isso é uma coisa que é um defeito meu, que eu preciso aprender muito pela essa lua em Áries, né? Essa coisa muito rápida, de falar na hora. Eu preciso guardar um pouco mais, eu preciso ter esse time, é uma coisa que eu tenho aprendido ao longo desses anos, que eu tenho buscado muito desenvolver. Mas entendeu a diferença? Eu não vou eu não vou ficar fazendo algo que eu não sou. Mas o que está dentro de mim? Eu tô com impaciência, tô com emoção? Então essa é uma outra dica também. Se você estiver na emoção, não fala nada. Deixa passar a emoção, espera passar, se acalma e depois você comunica. E você, o que você pensa sobre autenticidade? Você se considera uma pessoa autêntica? Esse vídeo te ajudou? Fale aqui pra mim. Se sim, compartilhe com alguém. E se você quer fazer parte dos meus cursos ou ter uma consulta astrológica, é só você clicar aqui nos links ou mandar um e-mail para mim. Até o próximo vídeo. Obrigada por estar aqui. Um beijo. Fiquem com Deus.